Fala galerinha HAL Motors, estamos aqui novamente no podcast da HAL. Hoje meu convidado especial, Matheus Linhares, meu amigão, meu irmão, caminha comigo já há alguns anos, minha dupla no CrossFit, caminhamos debaixo da mesma liderança espiritual e o cara é um crânio na área de finanças e nós estamos aqui para ouvi-lo e para aprender com ele. Então, meu irmão, obrigado pelo teu sim, por estar aqui conosco. Te apresento um pouco quem é o Matheus Linhares, fala pra gente aí. Legal, cara. Obrigado pelo convite. Bom, hoje eu estou como consultor em implantação de governança corporativa, né? Depois de ter vendido 3 empresas, 2 que eu fundei e outra que eu comprei e depois vendi. E também nesse caminho de como consultor, eu tenho formação em conselheiro consultivo, então eu atuo em algumas empresas aqui da região, empresas de médio porte, como conselheiro consultivo na área de finanças. E também por uma direção de Deus e uma forma de ajudar famílias a lidar com finanças, né? Hoje a gente sabe que a segunda maior causa de divórcios no país são problemas financeiros. E então hoje eu tento escoar esse pouco de conhecimento, sabedoria que Deus me deu nessa área através de um canal no YouTube, que é o meu nome, Matheus Linhares. E segue lá, acompanha lá. Acompanha lá que o material top. E, enfim, basicamente eu divido o meu tempo profissional, né? Além de marido da Giovana, enfim, pai da Manu. Eu admiro muito no Matheus, é um cara que... Tu é um cara que me inspira muito, a tua inteligência, a tua busca. E fala pra gente um pouquinho da onde começou esse teu interesse pela área financeira, pelas planilhas, pela organização. Fala um pouco pra gente da onde começou, quanto tempo tu tá já nessa área? Pô, legal, cara. Então, isso começou lá em 2014, eu fui fazer um intercâmbio. E a condição que meu pai me deu era o seguinte: eu pago a tua passagem e a escola, mas não te dou R$1, não te mando mais nem R$1. E o pai tá aqui assistindo, né? E o pai tá aqui assistindo, é isso aí. Daí, cara, eu tinha que me virar lá, daí, enfim, guardei um dinheiro aqui, porque eu já trabalhava e tal. E eu lembro, cara, que eu peguei, eu disse, eu ganhava semanal, né? Trabalhava de lavador de pratos e tal. Só que tinha aluguel, tinha as despesas e foi a primeira vez que eu tive que gerenciar um orçamento, né? Porque... Daí tu tinha? 2014? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Daí eu lembro que eu abri notas assim do celular ali e comecei a anotar. Pô, eu ganho $290 por semana. Tem que pagar aluguel, isso. Cara, eu voltei pro Brasil já com essa ideia de continuar, baixei um aplicativozinho, foi indo. Aí eu fui ajudando o pai organizando os boletos dele da casa, assim e tal. Na época já tinha empresa aqui, daí? O pai já tinha empresa aqui. E só que, cara, lá na Nova Zelândia eu tive um conselho muito bom de um amigo meu, Renato Castilho. Antes de eu ir para Nova Zelândia mesmo, eu tinha passado na UFSC, mas não tinha curtido e tal. Tinha passado em engenharia, saí. Mas eu peguei e eu voltei para o Brasil e fui cursar tecnólogo de processos gerenciais. Só que como eu já trabalhava na área, enfim, ajudava meu pai nas empresas dele, eu me preocupei muito em aplicar o conhecimento realmente que eu estava recebendo ali, sabe? Uma coisa bem técnica mesmo. Sim. Tanto é que essa é a minha única formação a nível de graduação, né? A minha formação em conselheiro, ele é um curso extra, assim. E eu só tenho essa graduação, mas a minha visão para a área de finanças, principalmente quando eu comecei a empreender, foi o seguinte. Eu pensava assim, pô, cara, não é o dono da Renner que está no caixa da Renner. Então, como é que ele profissionaliza, como é que ele contextualiza, como é que ele controla as finanças de uma companhia maior? Foi onde comecei a estudar mais sobre empresa de capital aberto e tal. E eu comecei a entender que, da mesma forma que a gente pode interpretar empresas de grande porte, eu posso interpretar qualquer negócio. Então, eu peguei aquele conhecimento mínimo, assim, que a graduação me deu, e aliei com muita prática, né, e vivência e tal. E hoje eu consigo estar no conselho. O start assim mesmo foi por necessidade lá. Por necessidade. Tu teve que gerenciar para poder... para poder comer, para não poder... E é exatamente isso, cara. Exatamente isso. Eu economizava até na comida, porque... Enfim, foi e é isso que na empresa a gente tem que entender, né? Às vezes a gente tem... acho que isso é mais antigo, mas o
empresário tinha orgulho de falar que não, lá se não é eu, o negócio não funciona. Tu faz errado, né? Tipo assim, como tu falou, como que as grandes companhias funcionam? Eu também me pego pensando, às vezes eu olho, pô, o cara da van não tá todos os dias conferindo se fechou o caixa, se os boletos estão pagos em dia, entendeu? Então, é muito mais além, né? E as empresas que tu falou que tu fundou, tu vendesse 3 empresas. Isso. Uma tu fundou, 2 tu fundou? 2, eu abri o CNPJ. Isso. Cara, minha primeira empresa que a gente vendeu foi uma que eu abri com meu pai. A gente abriu já pensando no modelo muito profissional do negócio e já numa possível venda. Então, registro de marca, estrutura e tal. E por ter esse profissionalismo antes mesmo de ela break vaga, a gente chama, né? Ou seja, que ela começar a dar lucro, a gente recebeu 4 ofertas de compra e a gente vendeu. Era no ramo automotivo também. Eu acho que isso é uma grande dificuldade hoje. Eu quero empreender, sei lá, eu sei vender. Beleza, pode ser um baita vendedor, mas montar uma empresa é totalmente diferente, né? Tipo assim, poucas pessoas fazem essa análise. Não, beleza, eu vou abrir um negócio e vai ser assim, 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 a ponto de já saber como é que vai vender ele, né? Tipo assim, o início, não sei nem se vai dar certo, mas tipo assim, pelo teu estudo, tu já sabia desenhar. Então assim, isso é algo realmente muito estudado, é difícil isso. E eu não tinha essa visão de governança assim como eu tenho hoje, né? Hoje a gente sabe que a gente costuma dizer, enfim, tanto em conselhos quanto na consultoria, de que a empresa só tem 3 destinos, né? Tem que escolher qual porta tu vai passar. A porta da falência, da sucessão ou da venda. E sucessão não necessariamente é a sucessão de um pai para o filho, né? Ou dentro da família. Pode ser que um CEO profissional, né? Alguém que tu vai contratar profissionalmente para tocar a tua empresa, a tua companhia. E é difícil quem pensa, difícil mesmo quem pensa nisso, né? Porque normalmente pensa em produzir, lucrar, crescer a empresa e às vezes está lá sem já com condições de trabalhar, mas não sabe fazer com a empresa não. Aí começa a seguir algum caminho forçado, né? Ou tu não tem mais gás para tua empresa e tu quebra, ou tu não tens alguém para tocar para ti, enfim, é um caminho. A gente vê muito isso na consultoria. Eu que caminho perto do Matheus, então a gente ouve bastante ele falar isso, né? E é algo que a gente tem que se preparar já, talvez até antes de abrir a empresa, mas no mínimo no meio do caminho, né? Não, beleza, tô organizado, tá. Como que eu vou fazer daqui a 10, 15 anos? Eu pretendo estar trabalhando ainda? Quem que eu vou colocar no meu lugar? Ou eu vou vender? Eu vou, sei lá, o que eu vou fazer com a minha empresa daqui pra frente? Então isso é algo que a gente tem que pensar, né? Como empreendedor, como o piloto, o motorista do ônibus, né? Pra onde é que eu vou mandar esse ônibus daqui a 10, 15 anos? Porque a gente vê muitos empresários aí, cara, refém do negócio. Eu converso com alguns parceiros e tal, cara, eu não sei o que eu faço, porque já não tô mais naquele mesmo pique, porque, pô, tu vai ter o teu momento de ascensão, tipo assim, dando tudo, resultado, a coisa crescendo, mas, cara, tu não vai aguentar esse pique aí até os teus 70, 80. Muito menos, já vai cansar, então... Não, e assim, ó, cara, hoje o empresário da nossa faixa etária, isso aconteceu com o meu pai, que está aqui também. Ele fundou e vendeu 4 negócios. Desculpa, ele fundou 3 e vendeu 4. Um ele comprou e depois vendeu. Por quê? Porque o teu objetivo muda, o teu propósito muda, o teu tempo com Deus muda. Então, um conselho que o Pedro, CEO da consultoria qual faz parte hoje, deu, né? Deu para um amigo nosso. Ele disse, cara, até quando Deus quer que tu fique com essa empresa? Porque às vezes o empresário não se faz essa pergunta, assim, ó, daqui a 5 anos, eu quero estar fazendo o quê? Porque como tu falou, realmente é pesado, cara. É pesado carregar um CNPJ, né, em momento de crescimento e tal. Entender que, às vezes, tu deixar... E o que normalmente acontece é que tu sacrifica família, saúde, tempo com Deus por conta do negócio. Né? Então, quando a gente, às vezes, está num conselho e a gente faz essa pergunta, seja para o fundador ou para quem está tocando a companhia, cara, daqui a 5 anos, o que tu quer estar fazendo? E daí, né, o Peter Drucker tem uma frase que o planejamento estratégico, não necessariamente para a gente chegar lá naquele ponto, mas é para a gente racionalizar o que a gente tem que fazer agora. Porque esses movimentos, eles demoram a acontecer. Né? E onde que finança entra nisso, né? Nesse mundo, a gente percebe que tem alguns jogos que a gente consegue identificar através das finanças, né? Que o empresário está jogando. É o jogo do Prolabore, ou seja,
ele é um funcionário super caro da empresa dele e ele não se preocupa em criar estruturas para que a empresa ande sozinha. É o jogo do dividendo, que ele só quer saber do final do ano dar uma raspada no tacho ali e comprar um barco, enfim, né? Ou o cara que é o jogo do equity. Tá errado um desses? Não, a empresa é do cara. Ele faz o que ele achar melhor. O jogo do equity é quando tu começa a construir algo, seja para vender ou para suceder. Né? Então, a gente olhando a DRE, o balanço, o fluxo de caixa de uma empresa e fazendo valuation, né? Eu tenho um famoso valuation, né? Que nada mais é do que encontrar um valor justo para aquela empresa. A gente começa a identificar qual jogo ele está jogando e quando ele se depara com essa informação, né? E para a gente fazer um valuation, precisa ter da informação financeira muito bem estruturada, para que a gente faça as projeções e tal. Ele começa a olhar, não, eu quero realmente jogar o jogo do equity aqui e lá na frente, daqui a 5 anos vender minha companhia, ou não, eu quero construir valor, eu quero fazer as coisas aqui e eu quero que o meu filho toque, ou eu quero que esse patrimônio continue na minha família. Né? Isso então, eu acho que é um assunto que deveria ecoar mais nas empresas, né? Tipo assim, eu passei por isso agora há 5 anos, tu caminha comigo, então tu sabe do processo e tal. Mas, tipo assim, quando eu senti que era o momento de eu assumir a empresa e meu pai estacionar, mas, tipo assim, meu pai ele custou entender que era hora de ele estacionar, porque ele não tinha essa visão de que, uma hora, ou eu vou ter que passar o bastão para alguém, ou eu vou vender, ou eu vou fechar. Quebrar, fechar, enfim. Entendeu? Então, tipo assim, mas ele não tinha essa visão. E daí, tipo assim, eu conversei com ele e tal, mas será? Não, pai, tá tudo certo, tu não vai parar de fazer as coisas, tu só vai tirar o pé do acelerador, desde que agora eu tô no meu tempo de ascensão agora eu tenho que acelerar e curtir. Então, assim, ele foi difícil digerir isso, tá, mas e agora, o que eu faço? Cara, continua a tua vida normal, pega teus carros, só que mais sem compromisso, desde que agora eu vou assumir a frente aqui e tal. Então, e daí eu começo a pensar como talvez seria difícil, talvez mais para ele do que para mim, porque eu estava disposto a fazer alguma coisa, então talvez eu sairia da empresa, ia tocar outro ramo, mas ele ia ficar refém do negócio, cara, entendeu? E, tipo assim, inconscientemente, ele ia estar talvez hoje, sei lá, eu num outro negócio em paralelo aí, e ele sozinho, ou dependendo de algum colaborador para ajudar ele, porque não ia ter gás para tocar, o cara que é novo, com equipe é sempre uma pressão, então tipo assim, então isso é de extrema importância e a maioria eu acho que falta o conhecimento mesmo, de receber uma informação dessa. Pô, realmente, cara, o que eu vou fazer com a minha empresa quando ela tiver 20 anos, 30 anos, sei lá, tá na hora de eu tirar um pouco o pé do acelerador. Porque tem muita empresa que gira bem, mas tirar o pé do acelerador dá problema, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é de extrema importância, né? E em conselhos, cara, a gente... O conselho do porte de empresa em que a gente mais atua, que é a empresa de médio porte, né? Quando a gente fala de médio porte, cara, que fatura de 5 a 300 milhões ano. Né? Não é considerado grande porte ainda no Brasil. Não é corporação, né? Vamos dizer assim. E cara, a gente entra no conselho meio que para salvar o fundador, o empreendedor da própria empresa. Ou, sabe? E diretamente, falando um pouco de propósito, a família, né, cara? Cara, a família, pessoal, muitas vezes... Tá diretamente ligado à família, é isso, porque precisa hoje, resolver cara, a não vou te família dizer que é fácil, mas se tu tiver bem organizado e pegar um ramo que tu tem esse conhecimento e tal, tu vai fazer dinheiro com aquilo ali. Mas até que ponto tu vai te entregar para aquilo ali, até que ponto vai saber a hora de te limitar um pouco, não, vou parar porque aqui agora eu tenho que dar mais atenção para minha família. Pô, se eu quiser trabalhar sábado, domingo direto à noite, eu vou trabalhar. Eu tenho cliente para atender, eu tenho trabalho para fazer. Mas, cara, eu não posso, eu tenho família, eu tenho outros compromissos, né? Então, assim, até onde tu vai saber o teu limite, entendeu? É complicado. Deixa eu pegar aqui uma pergunta para ti. Por que a finança é importante para o empreendedor e empresário? Isso a gente comentou agora, né? E por que falar em dinheiro é tão importante, agora já linkando para a parte de casa, né? Família. Por que é tão importante falar de dinheiro, dessa área dentro de casa? Cara, isso se linka muito porque, principalmente na vida do empresário, inevitavelmente a família se envolve, né? Seja sofrendo, como já aconteceu na minha casa, ou sofrendo, não digo de sofrimento, mas de ter que se abdicar
porque o negócio tá precisando de investimento, o negócio, né? Tipo, pô, meu pai, ele trabalhou muito durante um período da minha vida e, enfim, eu era sozinho em casa. Fui criado por um período por empregada. Né? Eu teve um tempo que eu tava assim também, nesse ritmo, né? E o pai chegou pra mim e disse, olha filho, não é por aí, não vale a pena, toma cuidado e tal. Isso também é a gente receber conselhos, né? E Mas... muito legal a parte de organizar mesmo, né? Porque a família, assim como a gente fez lá em casa, né? É uma dica pra quem tá assistindo aí, a questão de, pô, a renda da família é da família, né? Tipo assim, hoje tem muita gente ainda, cara, eu fico assim impressionado como tem muita gente que ainda divide isso, cara. Tipo assim, não, eu vou, quando vai comprar um carro, não, esse aqui ela que vai pagar, isso aqui, cara, faz uma renda só. Radical, A gente, lá em casa a gente já tinha eu tinha minha renda, a Juliana tinha dela, mas a gente sempre misturava, eu pagava uma coisa, ela pagava outra e tal. A gente meio que juntava as rendas assim, mas não necessariamente botava num monte só e ia destinando. Mas depois que a gente sentou junto lá, organizamos isso, cara, hoje eu vivo no paraíso, cara. Eu pego a minha renda, ó, tá lá, aqui é a parte pra me gastar. E a família tem uma renda, cara. Eu achei isso, assim, muito importante pra família. Porque, como tu falou, hoje muitos casamentos terminam por conta das finanças. Então, assim, a partir do momento que tu entende que aquele montante é da família e todo mundo que tá trabalhando tá botando mais um carrinho de mão nesse monte de terra ali, cara, e fazer alivia o fardo, cara, alivia o fardo. E quando a gente fez isso lá em casa, eu pensei, pô, mas agora talvez quando eu quiser comprar alguma coisa pra mim, eu vou ficar meio assim, ou ela, cara, é muito natural. Lógico, vai ter que ter um consenso do casal, saber o que é prioridade, a hora que tá na hora de gastar isso ou aquilo, mas, cara, vale muito a pena. A gente ficou muito feliz, porque a gente, acho que faz uns 6 meses, né, que a gente mudou isso e organizou isso, mas é muito legal. E o principal, cara, começou a sobrar dinheiro. Porque, tipo assim, ela gastava tudo que ela tinha, porque a gente não prestava conta com ninguém também. Eu gastava o meu salário, ela gastava o dela, e dava tudo certo. Então agora começou a sobrar, por quê? Porque querendo ou não, tinha aquela coisa que eu não via muito interesse, vou comprar. Agora, saca, quer saber? Não faz sentido. A gente começa a entender que aquele monte é da família, não é só meu. Então, assim, cara, tem mais responsabilidade, né? As responsabilidades. Então, acho que isso é de extrema importância, assim, também. Cuidar das finanças da família, né? E assim, cara, as brigas sobre dinheiro dentro do casal, isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos e até a UDF, Universidade da Família, trouxe no livro Casal, livro de casamento, livro de conflitos, né, do Ministério Crown, aqui pro Brasil, tá traduzido para o Brasil e tal, tem esse livro que é muito bom, em que as ofensas são as piores quando o assunto é dinheiro e as pessoas demoram a mais a perdoar as brigas por dinheiro. Então, cara, é uma área extremamente sensível quando não há alinhamento e eu comecei a trabalhar em finanças para a família dentro de casa, então com meus pais, e não era por falta de dinheiro, era por desalinhamento mesmo, né? Eu só me dei conta disso quando eu casei e eu comecei já desde o namoro com a Giovana, deixando alinhando as coisas e tal, e ela viu que era muito bom. E aí depois ela falou que isso não era trivial, achei que na minha cabeça todo mundo fazia isso. E daí eu peguei o pai e a mãe e eles contaram a transformação que foi quando eles juntaram a renda, quando eles se olharam como unidade, quando começaram a discutir orçamento. E assim, cara, a vida do casal é uma empresa. O casamento é uma sociedade limitada que não pode falir. E assim, ó, se tu tivesse sócio, né? E apesar de tu não ter sócio, tu discute faturamento, venda, custo, despesa, resultado. Pô, e assim, ó, isso permite com que os sócios vivam uma certa harmonia, discutam onde vai investir o dinheiro, se vai contratar alguém, se não vai, aonde vai colocar o dinheiro. Pô, por que na família a gente não faz isso? Então, hoje, estando em conselhos e dominando, tendo um bom domínio sobre finanças, no fim do dia eu aplico muitos conceitos mesmo, né, que principalmente de gestão orçamentária de empresas na família. Porque tu começa a gerenciar melhor o teu recurso, né, tá na Bíblia que a gente fazer uma boa mordomia do que Deus te provê é extremamente importante. E
Isso, na verdade, é o que a gente aprende na Bíblia também, tipo assim, nosso primeiro ministério é a família. Então, pô, a família é teu primeiro ministério. Então, as finanças da família é teu primeiro ministério também. Pô, e se tu estiver bem organizado na família, pô, tu leva isso pra empresa também. Porque não adianta também eu estar tudo organizado aqui e não estar na empresa ou vice-versa. Então, tipo assim, pô, se eu já levo isso alinhado aqui, eu vou levar essas regras pra minha empresa também, né? E quando começar? O teu pai e tua mãe falou que fizeram essa mudança depois de casados, enfim. Mas tem uma idade para começar a organizar? Já pegasse alguns casos, pô, já tem a tua irmã que talvez já deu um mapa, ó, é assim que funciona. Então, cara, assim, ó, por a gente ter essa cultura lá em casa, na casa dos meus pais, eu digo, né? A minha irmã, ela tem uma noção, ela acessa o programa da família, então ela sabe quanto ela gasta, ela sabe quanto a família gasta com ela já tem uma mesada, então ela já tem um orçamento para gerenciar. E assim, ó, como ela tem uma noção muito boa e muito precisa de como é a situação financeira da família, ela toma decisões também já pensando no que isso vai impactar na família. E daí, cara, fica uma dinâmica, é muito legal. A minha irmã é muito responsável com isso. Claro, da criação dela, da personalidade dela, né, e do que ela enxerga sobre isso, mas também porque a gente desenvolveu essa cultura dentro de casa. É que eu tenho duas lá em casa, então assim, eu quero... Quando é que tá voltando essa escola aí? Sim. Não, mas brincando, a Betina tem 6 anos e ela, devido às proporções, ela já começa a entender quando eu falo, não filha, não é a hora, tá caro. Ah, pai, entendi. A Joana, lógico, que nem sabe o que é caro, mas a cultura, tu falou muito bem, a cultura vai levar elas, a hora que ela tiver o entendimento, ô filha, ela vai te dar, tipo assim, elas estão na igreja, ô filha, vai lá comprar a coxinha, o salgado, leva R$10, tu traz o troco. Ela ainda não tem muita noção de valor, o que é o troco, se uma nota, enfim, mas a cultura para levar ela assim, sei lá, mas acho que perto dos 10 anos já começa a entender um pouco mais, né? Já. Começa a ter noção, não, cara, tem que economizar, não posso sair comprando e se botar elas aqui no shopping, eles querem comprar tudo. E acho que o dinheiro nunca vai acabar. Então a gente às vezes fala, não filho, pai, não tem dinheiro hoje para comprar. Ah, pai, entendi, mas no fundo elas não entendem direito isso, entendeu? Então quando elas começarem a entender que, pô, que não pode comer um Mac todo dia, pela saúde, pelo dinheiro. Pelo dinheiro. E então, tu me respondeu nas entrelinhas, mas acho que é isso, é a cultura da família, cara. Saber que assim, o exemplo arrasta, né? E conversar sobre dinheiro não ser uma briga. Então, quando tu tens um orçamento, isso, tu discute isso de uma forma leve, e daí, cara, tu precisa assumir o compromisso de ser pacificador também. Né? Tu precisa ser manso com a tua esposa, com o teu esposo, para que isso funcione. E vocês vão discutir e entender que a vida a dois é uma concessão. Nem tudo vai ser do meu jeito, nem tudo vai ser do jeito da minha esposa. E a gente vai viver numa concessão. Porque foi isso, a gente vive como um só. Então, não brigar sobre dinheiro, né, e achar jeito de se alinhar e deixar essas coisas de uma forma tranquila, não traumatiza os filhos. E eu lembro assim, cara, hoje em dia, eu lembro que o meu pai, a gente ia sair para comer, meu pai dava o dinheiro para eu ir lá pagar. Né, já para eu tendo essa experiência e tal. Mas hoje em dia tá aqui, ó. E eu lembro uma vez que foi a Ju que me contou ainda. Quando a gente estava começando a organizar as finanças de vocês lá, ela falou pra Joana assim, mãe, não tem dinheiro. Aí a Joana assim, mas tu tá com o teu celular aí? Ou seja, na cabeça dela, era só passar o celular que ela acessava as coisas. Então o conceito do dinheiro, principalmente para essas próximas gerações, ele é muito desmaterializado. Então isso facilita muito. Mas se a gente não tiver uma comunicação, uma cultura em casa, de falar de dinheiro sob uma forma leve, uma forma responsável, e entender que a gente tem um orçamento e a gente deve obedecer, né, fazer uma boa mordomia daquele recurso por mês, a gente vai conseguir acessar mais coisas. Pergunta pra minha mãe agora, ela diz assim, eu compro muito mais coisas, só que no momento certo, e eu não perco sono por causa disso. Fica mais leve, né? Fica mais leve. E a partir do momento que a gente entender realmente isso, que é bíblico, né? Que é uma só carne, que é o casal é um só, cara, o montante aqui é nosso e nós vamos fazer uma boa mordomia juntos. Né? Não vou deixar de comprar o que ela gosta, porque eu quero só pra mim. Aí, lógico que vai de um bom senso do casal e tal, enfim.
A Juliana às vezes quer comprar algo, eu quero comprar algo, e a gente vê, vamos viajar? Pô, a gente pode viajar? Pode, beleza. Não podemos, vamos segurar esse mês. Então fica mais leve a partir do momento que tu tens um montante só, né? Porque daí tipo assim, vamos viajar? Eu acho que posso, mas será que o bolo dela pode ela ir? Não, pô, é um bolo só. A gente vai olhar para aquele monte ali, dá ou não dá, entendeu? Fica mais leve, né? Eu lembro que a minha mãe, teve uma época, antes de eles juntarem as finanças, assim, pô, minha mãe foi viajar pra Europa sozinha. Tudo bem, meu pai não é muito de viajar, mas, pô, hoje eles fazem muita coisa juntos, porque juntou, sabe? E a finanças, cara, quando o casal é separado financeiramente, eu tenho meu salário, o salário dela, isso vira um ponto de desconexão. Isso vai desconectando outras coisas, sabe? E vai afastando, porque cada um vai tendo a sua vida particular, né? Mas ainda assim, cara, hoje em dia aplicativo, principalmente aplicativo assim, com o Open Bank que a gente tem aqui no Brasil, que já integra as contas e tal, é muito fácil se organizar financeiramente, sabe? É muito na família. E lembrar, cara, na hora de fazer o orçamento, que por conta da tecnologia, e lembrar que o orçamento da família 2 mais 2 é 3. Ou seja, a gente tem os planos do marido, os planos da esposa e os planos da família. Né? E dentro desse orçamento a gente faz a gestão disso. E pra gente finalizar, fechando já perto dos 30 minutos, um conselho que tu daria para os empresários, para essa área, assim, vamos pensar no empresário que não tem esse conhecimento do que tem que fazer com a empresa, o que tu aconselharia diferente do porte da empresa, um conselho prático, assim? Cara, assim, não querendo puxar a brasa pra minha sardinha, mas a linguagem do mundo dos negócios é finanças. Ponto. Então, e trazendo uma frase do Felipe Colombo, que é o CEO da Anjo Tintas aqui, na cidade vizinha, no Brasil a gente tem muito empreendedor e pouco empresário. Então, tu precisa entender pelo menos de DRE e fluxo de caixa. Sabe? Não precisa saber fazer, não é tu que vai fazer necessariamente, se tu não é um cara de finanças, contrata um BPO, sabe? Bota um funcionário ali para te ajudar, mas tu precisa saber interpretar números. Saber o que aqueles números estão te dizendo. Né? Eu lembro que quando A gente sentou muito para conversar sobre isso. A gente trocou muito. Me dá o norte, para onde é que eu tô indo, né? Mas assim, tu já tinha uma preocupação de fazer o seguinte, tu fazia um balanço patrimonial gerencial. Tu disse, tudo que eu tenho na conta, tudo que eu tenho para receber, tudo que eu tenho em estoque, e eu diminuo tudo do que eu tenho para pagar. Né? No fim sobra o patrimônio líquido. Então tu conseguia e consegue ainda hoje, né? E agora mais profissional, com a chegada do Ney e tal, tu consegue mensurar se tu tá indo para frente ou para trás. Entendeu? Então, cara, por mais que é normal o empreendedor não ter uma visão tão financeira, sabe? Eu não abriria uma empresa só eu, porque eu não tenho a parte da venda. Aí não adianta, entendeu? Ia estar tudo muito organizado, mas ia ser só centavos. Mas precisa saber se está indo para frente ou para trás. E o grande problema é aquele cara que é um baita vendedor, né? Enfim, mas é só um vendedor, não entende de finanças, ou não sabe gerenciar a empresa toda, né? Ele diz, mas eu sei fazer isso aqui. Mas tu tem que ter no mínimo uma noção, como eu conversava contigo, cara. Eu sei vender, ok, mas eu tô fazendo dessa forma. Mas mesmo eu vendo que tava andando pra frente, mas eu busquei uma ajuda. Matheus, dá uma olhadinha pra mim, cara, o que tu acha? Não, cara, tá certo? Tipo assim, muita gente às vezes fica no acho e não vai buscar uma ajuda. Então, como tu falou, não puxando sardinha, mas buscar uma ajuda, né, cara? Assim, como é que tá, o que tá precisando numa empresa? Eu tô no caminho certo? Assim, a gente vai crescendo, tem que ir estruturando pessoas. Hoje eu não quero bater no peito e dizer que a minha empresa depende totalmente de mim, não, cara. Isso aí, eu quero que a minha empresa flua sem eu estar aí, que eu possa sair e viajar com a minha família e que tá tudo certo, eu sei que a empresa tá rodando, né? Então, é isso. E pra família, qual o conselho que você dá pra família? Acho que é bem alinhado também, a mesma... Cara, pra família é o seguinte, eu tenho gravado e até tem uma lista lá no canal no YouTube de muitos vídeos pra família, assim, de prática mesmo, sabe? Eu vivo isso há quase 10 anos. E tenho ajudado família já há uns 3 anos, assim. Primeiro, assuma o compromisso de ser pacificador, sabe? Levante a bandeira branca pro teu parceiro, pra tua parceira e pras finanças.
e semanalmente olhem a fatura do cartão, olhem no cartão os compromissos que tem pela frente. E daí inevitavelmente tu vai sentir vontade de se organizar e começar a ter uma noção melhor, sabe? E dentro da família tem sempre um dos dois, às vezes até um filho, se for mais velho e tal, se puder ajudar, que tem um perfil mais financeiro. Pede ajuda para essa pessoa e se submete ao processo dessa pessoa. E a partir do momento que tu pede uma ajuda também, tu fica devendo um feedback para essa pessoa, né? Tipo assim, tu firma um compromisso com teu filho, com tua esposa, não, beleza, vamos fazer assim. Então tá. Ou os dois não vão assumir compromisso nenhum, mas a partir do momento que tu botar na mesa, ou como tu falou, normalmente vai ter, algum deles vai ter um perfil financeiro e tal. Mas se não tiver, cara, procura um de fora para ver, como é que a gente tá aqui. E isso indiferente do nível de orçamento. Do orçamento, entendeu? Porque eu conheço muita gente, cara, com orçamento menor e tipo, a gente vê que a família prospera, tá sempre crescendo, conquistando as coisas. A gente vê muita gente com um orçamento grande, mas tá sempre enrolado, cara. Por quê? Porque não pediu uma ajuda um dia que precisava, entendeu? E assim, ó, cara, finanças, tem um livro que se chama Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que é um livro que ficou bem famoso nos Estados Unidos, agora está bem conhecido aqui no Brasil também, em que ele começa com uma história de um faxineiro que morreu e ele tinha 8 milhões de dólares, isso em 2006, não lembro ao certo assim, ele tinha 8 milhões de dólares investido e ele doou 4, 5 milhões para algumas causas que ele gostava, uma igreja e tal, orfanatos, e o restante ele deixou para a família. E o outro, que era um executivo do JP Morgan, se não me falha a memória, ou seja, um dos maiores bancos do mundo, o cara, mansão multimilionária e tal, e morreu sem nada. Ou seja, finanças, cara, é uma área que não importa, não é que não importa, é que o teu comportamento é muito mais importante para tu prosperar e viver uma boa vida do que o teu conhecimento. Então, tu ter um comportamento mais contido, fazer uma boa mordomia, é mais importante do que entender de juros compostos, aplicações financeiras, sabe, bolsa de valores. Não é isso que vai te trazer paz, mas sim ter um comportamento adequado dentro de finanças. E principalmente na família, isso tem que estar alinhado. Sabe, isso tem que entender um ao outro, ajudar. Muitas vezes a pessoa sabe que ela está errando no comportamento e não adianta tu ficar julgando. A pessoa sabe, lá no fundo ela sabe que ela está errada. Mas a partir do momento que pelas finanças isso expõe e tu te permite ser ajudado e tu ajudar o teu cônjuge de maneira pacífica, de maneira amorosa, né, com muita mansidão, as coisas evoluem, tu evolui, né? Eu costumo dizer que aquela informação está expressa em reais, mas aquilo está dizendo um monte de coisa. Né? Eu identifiquei minha depressão, cara, porque eu gastava boa parte do meu dinheiro com bebida e festa. Eu tive uma depressão antes de enfim, mais jovem, assim. E eu disse, meu Deus, eu olhei para minhas finanças, que é um recurso, assim como o tempo, e, pô, meu recurso está indo tudo pro ralo. E tem uma galera assim, sabe? Então, pô, eu acho muito interessante finanças porque aquilo tudo está expresso em valor monetário, em moeda monetária, né? Em moeda. Mas tá querendo dizer outra coisa. Mas tá querendo passar muita coisa. Informação. É isso, galera. Tens mais algo para compartilhar? A gente poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre finanças, né? Mas é um assunto que agrega muito. Vou deixar aqui o teu canal também aqui embaixo. Matheus Linhares, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas dicas. Espero que isso possa edificar a vida de muita empresa, de muita família, porque esse eu acho que é o propósito, poder às vezes numa palavra mudar a história de uma família, de uma empresa. Então esse é o nosso papel. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, por compartilhar conosco aqui. Obrigado pelo convite, cara, é sempre um prazer. Valeu? Valeu, obrigado. Irmão. Valeu, gente, até a próxima. Até a próxima.